A paz do Senhor Jesus, queridos professores, alunos da EBD, mais uma vez estamos aqui em nossa EBD Online para falar com vocês um pouquinho sobre a nossa lição desse trimestre, lição falando sobre o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. A lição de juvenis que está muito importante, muito maravilhosa, e dessa vez nós iremos comentar sobre a lição de número 8, Posso perdoar e amar, sabendo que esta parte da lição nós estamos agora aprendendo o que podemos fazer por Jesus, o que podemos fazer pelo reino de Deus. E essa lição ela vem abordando esse assunto tão importante que é perdoar e amar. Nosso texto áureo, o texto-chave vem escrito em Mateus, no capítulo 6, versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O texto, leitura bíblica em classe, se encontra em Mateus, no capítulo 18, versículos 31 ao 35. É muito importante esse texto, essa passagem que fala da parábola do credor incompassivo, e ele vem abordando a maneira do perdão, abordando o perdão. O perdão em si, como vemos lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 4, na oração em que Jesus nos ensinou, que ele fala que devemos perdoar os nossos, pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos fizeram algum mal. Então, Deus, ele nos perdoou. Através de Cristo, através do seu sacrifício na cruz, Deus ele nos deu perdão. Então, Jesus ele nos ensinou que nós também devemos perdoar aquelas pessoas que porventura nos fizeram algum mal. O perdão ele não é algo que seja só da boca para fora. O perdão ele tem que ser algo que venha do coração. E a nossa lição também vem falando sobre o amor. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 39, fala dos mandamentos principais. Jesus ele comenta sobre os mandamentos principais, falando sobre amar a Deus sobre todas as coisas, que é o principal mandamento, e o segundo, não menos importante, que é amar ao próximo como a si mesmo. E o amor, ele não é uma empatia. Empatia é a capacidade de você sentir o que uma pessoa está sentindo em uma determinada situação, se colocando no lugar dela, como, por exemplo, uma catástrofe e a pessoa está passando por aquele momento difícil. Isso é uma empatia. Amor é algo expressivo. O amor ele vem de dentro da alma, vem de dentro do espírito. Nós podemos identificar a expressão do amor em 1 Coríntios, no capítulo 13. Quando a gente lê na versão comum, nós vemos algumas palavras, como por exemplo a caridade. E essa palavra caridade, na nova versão da linguagem de hoje, ela traz uma expressão mais semelhante ao que nós utilizamos nos dias atuais, que é a seguinte: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tiver amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Então nós vemos que o amor ele tem que ser algo que seja de dentro da alma, de dentro do espírito, porque se eu falar de amor só da boca para fora, vai ser como se fosse um soar de um sino, um soar de um gongo, que só tem aquele barulho e não faz nenhum efeito. Então o amor é isso, tem que ter efeito. A nossa lição ela vem abordando três temas principais. Primeiro tópico, ele vem falando de uma história a respeito de perdão. É justamente abordando em Mateus, no capítulo 18, versículo 21 e 22, aonde Pedro pergunta a Jesus
quantas vezes devemos perdoar? Então comente isso com seus alunos, aborde isso aos seus alunos. Como a gente deve perdoar? Quantas vezes a gente deve perdoar? O segundo tópico vem falando, não poderíamos pagar. Por que não poderíamos pagar? Esse preço do perdão, ele é muito caro. O preço que Deus ele pagou para nós, que Jesus pagou para nós, foi muito caro. Em João, no capítulo 8 e o versículo 34, nós vemos o texto que diz o seguinte: Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem peca é escravo do pecado. Nós estávamos escravos do pecado e através do perdão de Deus, Ele nos libertou da escravidão do pecado. Então, mostre isso aos seus alunos, aborde isso também, porque Deus, Ele através do seu Filho Jesus, Ele trouxe o perdão para a humanidade. E isso foi um sacrifício muito caro, Então, aborde isso com seus alunos. E o terceiro tópico fala amar como Ele nos amou. E é imenso. Em João, no capítulo 3, versículo 16, que nós conhecemos como o texto áureo da Bíblia, fala que Deus amou ao mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor não é um amor comum, é um amor incondicional, é um amor que não tem limite. Então, temos que amar da mesma forma que Deus amou a humanidade. Temos que amar ao nosso próximo, da mesma forma que Deus ele amou a humanidade e entregou o seu único Filho para que morresse na cruz por cada um de nós. Procure, antes do início realmente da leitura da lição, separar os seus alunos em grupos e comente alguns versículos que estão aqui na interação. Você vai poder passar para os alunos uma maneira de verificar como eles vão observar os perdões que acontecem aqui nessas passagens, como em Mateus, no capítulo 9, versículos 2 ao 8, João, capítulo 18, do versículo 15 ao 18 e 20 ao 27, Lucas 23, capítulo 23, versículos 39 ao 43 e também Lucas 23, 34. Então, aborde com eles para que eles possam pensar quem foi perdoado nessas passagens bíblicas. E é interessante, querido professor, que você também possa entender que você é o exemplo. Você é aquele que passa aos seus alunos a certeza daquilo que você está ensinando. Não adianta você ensinar sobre o perdão sem você perdoar, sem você não ter em seu coração a certeza que você também perdoa. Então você tem que ser igual a José. José ele foi vendido pelos seus irmãos. E lá no capítulo 45 de Gênesis, nós vemos que quando os irmãos de José eles se apresentam, José ele chora, ele se mostra para os seus irmãos e perdoa a eles de todo o mal que eles fizeram. Então nós temos, professores, nós temos que ser o exemplo para os nossos alunos. Nós temos que mostrar para os nossos alunos que nós somos esse exemplo também, que nós perdoamos, que nós amamos. E procure sempre mostrar para eles que só através do amor, só através do perdão é que podemos nos aproximar do Senhor Jesus. Não se esqueça sempre, curta, comente, compartilhe, faça perguntas, fique à vontade. E se você não é inscrito, se inscreva também no nosso canal. E para você poder estar recebendo mais assuntos sobre a EBD. Faça parte da nossa EBD online e que Deus vos abençoe.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.